constituem a antena sob a forma de uma onda. Se essa onda atinge o extremo do fio e, portanto, não pode continuar, ela tem que retornar sobre o mesmo formato. Uma onda estacionária na antena, não confundir com a estacionária da linha de transmissão. Isso aqui a gente vai ver um exemplo melhor mais à frente. Se o tempo para ir e voltar ao mesmo ponto for múltiplo do período, a antena é dita ressonante, equivalente a um resistor puro, e não ressonante em caso contrário. Se a onda ao longo da antena não retornar por ser absorvida por um dispositivo no final do condutor, e não se forma onda estacionária, a antena é dita ondas progressivas. Dois bons exemplos desse caso são a rômbica e a long wave. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos práticos de alguns desenhos disso. E agora nós vamos falar a respeito sobre alguns tipos de antenas. Então, a gente tem as antenas de polo, verticais simples e V-invertidas. As antenas de polo de meia onda, lineares, ou seja... Pois não. Dois problemas. Eu tive um pico de energia aqui e tive um corte aí no pessoal do Facebook. Eu estou retomando aqui a transmissão, mas vai demorar um pouquinho. E faltam 10 minutos aí para o intervalo aqui. Ok. Então você vai derrubar? Desculpa, pode continuar. Eu falei com você aqui, esqueci que eu tinha mutado aqui. Pode continuar. Ok. Então, as antenas de polo de meia onda, tudo isso aqui, daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de desenhos que vai ficar muito mais prático. Então, se ela é meia onda, vamos considerar então uma onda de VHF que tem 2 metros. Meia onda igual a 1 metro, basicamente é isso. Então, as antenas de polo de meia onda lineares, espaço livre de fio fino, apresentam impedância no centro igual a 73 ohms. E são fáceis de acoplar ao rádio devido à existência de cabos coaxiais de 50 a 75 ohms, que vão fazer esse casamento direto. Então, na prática, com a presença do terra, essa impedância pode ser maior ou menor. E caso a antena for de baixa altura, certamente a impedância será menor. A impedância vai ser a relação de tensão e da corrente. Então, a presença de obstáculos e condutores próximos afetam também, normalmente, de maneira imprevisível. As antenas de 1/4 de onda, verticais finas, alimentadas na base contra um terra ideal, apresentam exatamente a metade do valor da impedância do dipolo acima, ou seja, 36,5. Então, naquele mesmo caso da antena de 2 metros, uma onda de 2 metros que tinha meia onda e era igual a 1 metro, aqui então nós vamos ter 50 centímetros. São, portanto, mais difíceis de acoplar, quando existe um cabo fabricado com esta impedância. Pode-se trabalhar, então, com um plano terra artificial, construído por condutores radiais na base da antena. Se estes não forem perpendiculares à antena, como no caso da chamada pé de galinha, a impedância sobe, podendo atingir os 50 ohms, para o qual existe cabo coaxial comercial. As antenas verticais são feitas de tubo, e seu comprimento de 1/4 de onda na vertical é dado em metros. Os dipolos de meia onda em V invertido, quando livres, e com ângulos de abertura entre 90 e 120 graus, apresentam impedância da ordem de 50 ohms, dependendo da situação de cada local. Normalmente, seu comprimento é menor do que a dipolo. O comprimento e o ângulo devem ser ajustados experimentalmente para a mínima OAI, que é a relação de onda estacionária, que nós vamos ver mais para frente também. Então, aqui nós vamos aos exemplos. Então, vamos começar aqui embaixo em vertical, que é uma antena vertical, que é um exemplo um pouco mais simples. Então, digamos que essa antena é uma antena vertical, um plano terra, ou seja, esse plano terra é para compensar aquela impedância que é baixa. E basicamente o que é chamado de pé de galinha são essas hastes aqui. Então essas hastes vão compensar a impedância e causar uma eficiência melhor. E além disso, essa antena apresenta uma característica de ser omnidirecional, ou seja, ela é capaz de transmitir para todos os lados dela ao mesmo tempo. Logo acima a gente tem o exemplo das antenas de polo, que vai apresentar então, para cada lado, considerando aqui a metade, terá um comprimento igual. E elas acabam apresentando a impedância boa e correta para o cabo utilizado. Um outro exemplo é a antena em V invertido. Então, considerando, por exemplo, uma onda que tem 10 metros, nesta antena de polo aqui, eu teria 5 metros para esse lado e 5 para esse. Na V invertida, a mesma coisa, eu teria 5 metros para cá e 5 metros para cá. E esse outro exemplo também é de uma antena que ela é feita dessa forma,
na diagonal diretamente, apenas com um fio inteiriço. E além disso, tem outro exemplo de antena, que é essa loop, que ela vai fazer esse triângulo de cabeça para baixo se vir invertido, que vai ser completo. E também, de acordo com as suas especificações, pode ser capaz de transmitir em mais de uma banda. Por exemplo, aqui em 40 e 10 metros. E a gente tem outro exemplo aqui dessa antena, que é a IAG, que ela vai ser uma antena feita com elementos e que ela vai ser uma antena direcional. Então, basicamente, a gente vai apontar para onde a gente quer falar. A gente tem um exemplo agora aqui. Então, a gente vai observar aqui a diferença de uma antena que é direcional e uma antena vertical. Ou seja, começando pela vertical, por ser mais simples. Na vertical, a gente observa aqui esse círculo azul, vai ser basicamente o que está sendo despejado de potência. Então, vocês podem observar como esse pontinho preto, sendo o centro da antena, todo esse círculo em volta é o que ela está transmitindo de energia. Enquanto esta outra, que é a IAG, que é uma antena direcional, ela vai funcionar como se fosse, por exemplo, uma mangueira. Eu aponto para onde eu quero jogar água, no caso da mangueira. E aqui funciona a mesma coisa, da mesma forma. Este é o centro e esta é a frente da antena. Então, para onde eu aponto, é onde ela vai transmitir, para onde ela vai ter ou receber, e vai ter mais ganho, assim. Então, observe que nas laterais ela acaba não tendo ganho, e atrás também não. Diferente da vertical, que é omnidirecional e vai estar transmitindo e recebendo em todas as direções. Aqui a gente tem algumas fórmulas para atividade prática, que é de lambda igual a 300 dividido pela frequência, que no caso está aqui em megahertz. Agora vamos falar um pouco sobre essas antenas. As antenas direcionais, então, uma antena de polo de meia onda horizontal alimentada no centro, como essa daqui, irradia com simetria circular em relação à antena, isto é, seja uma circunferência cujo plano é perpendicular à antena, e essa passando pelo seu centro em todos os seus pontos dessa circunferência, a potência é a mesma. Então, a gente pode observar aqui, todo esse balão, esse formato aqui azul, é onde ela está despejando potência, está enviando energia. A gente pode observar aqui, considerando esta reta como centro, os dois lados são iguais. Se em paralelo com a antena original colocarmos outros condutores com suas próprias correntes, a distribuição de campo se alterará, sendo possível conseguir muito mais intensidade numa direção que na oposta. Visto assim que a antena tem características direcionais e ganho numa certa direção, com exceção do irradiador isotrópico, toda antena tem alguma diretividade. O ganho da antena é a razão entre a intensidade de campo na direção de máxima radiação em relação a uma antena padrão. Os padrões usados são a antena de polo meia onda no espaço livre e o radiador isotrópico. Em decibéis, o ganho pode ser expresso, então, como ganho em dBd em relação ao dipolo ou ganho em dBi. Então, a gente pode observar aqui esse exemplo que eu mostrei ali de antena direcional. Então, o maior ganho dela, por exemplo, a melhor transmissão dela é quando por exemplo, considerando essa frente, está sendo apontada para, por exemplo, onde eu quero falar. E agora alguns tipos. Por exemplo, a antena IAG. É uma antena composta por elemento excitado e elemento parasita, que não tem nenhuma excitação direta, e são feitos paralelos ao elemento excitado. Então, a gente pode observar aqui, nessa antena a gente tem os elementos, e esta aqui seria a frente da antena. Esta região, onde eu estou passando o mouse, seria correspondente a esta região, onde eu tenho um melhor acúmulo de energia, onde eu despejo melhor a energia com mais eficiência. Um outro exemplo, que é a antena quadra, antena composta pelos mesmos elementos da IAG, porém esses não são elementos retos, e sim quadrados feitos com fios condutores. O comprimento do elemento excitado total é de meia onda e as parasitas, aquelas que não têm excitação, com a proporção aproximada da IAG. Então aqui é mais fácil o casamento com a linha no caso da quadra, por ser a impedância original, sem os parasitas. Maior que o caso da IAG, podendo ser construída com fio, e é uma antena muito leve e resistente ao vento. Então a gente pode observar aqui os fios em volta que vão estar fazendo aquele papel na sua frente, nesta região despejando a potência. Então a gente tem outro exemplo aqui também de parabólica de revolução,
conhecida também como simplesmente parabólica, e é uma antena constituída por um refletor parabólico de revolução, que é basicamente uma superfície resultante do giro de um arco de parábola em torno de seu eixo. Iluminado, né, onde é despejada a potência por um dipolo ou outra antena, posta em seu foco. Devido à sua dimensão, só é usada efetivamente em frequências de UHF e acima. Os ganhos que se consegue são muito elevados e por isso essas antenas são usadas em comunicação via satélite. Outras ainda em frequência alta é possível construir antenas especiais como cilindro parabólica, que é uma superfície gerada pela translação de um arco de parábola paralelo a si mesmo e ao seu eixo, ou helicoidal, que é constituída de um refletor quadrado ou circular e um helicoide enrolado sobre barras isolantes. Assim, o campo é gerado por essa antena que possui polarização circular, gerando... Cláudio, para não ficar perda de conteúdo aí, tenho que derrubar aqui a sala, faltam menos de um minuto.